Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos separar uns minutinhos aqui para nós pensarmos sobre a doutrina da predestinação, porque o livro da semana que eu quero indicar para vocês, toda semana tem resenha aqui no canal, é o livro do Girolamo Zanchi, ou Jerônimo Zanchi, A Doutrina da Predestinação Absoluta. É sobre esse livro e esse tema que nós vamos falar nos vídeos de hoje. E se você gosta de teologia reformada, se você gosta de autores clássicos como Zanchi e você quer aprender mais, não deixe de acompanhar nosso canal, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e vamos caminhar juntos aí no nosso estudo sobre teologia, tá, gente? Vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre o Zanchi, vou falar um pouquinho sobre o livro, sobre a predestinação da editora que publicou essa obra fantástica aqui, tá? E um pouquinho sobre predestinação também. Se você me acompanha um pouquinho aqui no YouTube, você sabe que eu sou um pastor reformado de uma tradição batista, então eu sou o que é chamado esse bicho estranho de calvinista, apesar de que nenhum calvinista gosta desse termo. Isso é apenas uma forma de abreviar uma conversa. Se duas pessoas sabem o que nós estamos falando de termo técnico, eu falar, eu acredito no calvinismo, a pessoa já sabe que eu acredito na depravação total, predestinação incondicional, o chamado dos eleitos, a perseverança dos santos, graça irresistível e assim por diante. A base da fé reformada, a base do calvinismo é a distinção criador e criatura, uma absoluta distinção que em toda a história da igreja, em toda a teologia clássica, vai afirmar isso. Deus é um outro tipo de ser, ele é soberano, acima do tempo, imutável, e por isso nós acreditamos no que nós acreditamos, e aí nós entramos aí na doutrina da predestinação, tá, gente? Olha que edição maravilhosa da editora João Calvino, tá? João Calvino é uma editora fantástica que publica textos clássicos sobre a fé reformada, tá? Uma coisa que muito poucas editoras fazem, e com certeza nenhuma editora publica material como esse, por exemplo. Então a editora João Calvino está de parabéns. Se vocês vão ganhar muito se vocês derem uma olhada lá no site do João Calvino, vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo, e comprarem tudo que está sendo publicado por essa editora, para vocês se aprofundarem aí na teologia do século XVI, XVII. Nós temos autores contemporâneos também na editora João Calvino, tá? E o Zanchi aqui é um dos grandes nomes da teologia do século XVI, absolutamente desconhecido aqui no Brasil, pouquíssima gente fala ou conhece Zanchi aqui no Brasil, acho que aqui no YouTube menos ainda, tá? E esse livro, já vou falar um pouquinho sobre a biografia dele, mas esse livro ele foi traduzido do latim para o inglês por um escritor de hino no século XVIII chamado Augustus Toplady, tá? É um teólogo muito bom também, o Toplady. Ele foi um arminiano wesleyano no começo, depois ele abraçou a fé reformada, ele se encontrava com o pastor John Gill, que é um grande nome da teologia batista também da época do século XVIII, tá? Ele tem uma carta aqui no final que ele arrebenta o John Wesley. John Wesley fez umas feiuras muito grandes aqui com a publicação dessa tradução, né, do Toplady, né? E vale a pena vocês verem até o final também essa carta do Toplady em relação a John Wesley, um evento histórico importante aqui, que ele vai bater com os dois pés no peito no arminianismo wesleyano do próprio John Wesley, tá? O Wesley tem algumas falhas no caráter dele, algumas condutas bem inapropriadas, e aqui é uma delas, infelizmente, né? Enfim. Bom, esse livro tem uma introdução do Joel Bick, que é um dos grandes nomes da teologia contemporânea. Eu vou ler só um parágrafo para vocês aqui, para a gente não perder nada do comecinho da vida do Zanchi, tá? Então, o Zanchi ele nasceu em 1516, em 2 de fevereiro, para ser mais preciso, de 1516, e falece em 1590, então, final do século XVI. Ele entra no que a gente chama de ortodoxia reformada tardia, né? Ou aquela mais anterior lá, que começa mais ou menos em 1560, mais ou menos com a morte de João Calvino, e o Zanchi, então, é um dos grandes nomes desse segunda metade do século XVI na teologia, tá? Ele é italiano, então é Girolamo Zanchi, e ele é chamado pelos ingleses lá na época de Jerome, né, de Jerônimo, Jerome Zanchius, deu uma latinizada no Zanchi dele, né? Ele nasceu na Lombardia, na Itália, tá? No final da sua adolescência e começo da sua vida adulta, seus 20 e poucos anos, ele estudou a filosofia clássica, Aristóteles, ele estudou Tomás de Aquino, tá? Num mosteiro ali de monges agostinianos, e em 1541 Zanchi foi transferido para o mosteiro de Lucca,
tá? Onde passou 15 meses sendo orientada por ninguém mais, ninguém menos do que Peter Martyr Vermigli, tá? Então, Pedro Martyr Vermigli é um outro reformador italiano, né? Olha só, pode alguma coisa boa vir da Itália, teologicamente falando? Sim, Zanchi e Vermigli são dois excelentes teólogos aí da Itália, século XVI. Pessoal, interrompendo o nosso vídeo rapidinho aqui para mostrar para vocês nosso espaço de membros aqui no canal. Aqui no canal, além de todo o conteúdo gratuito que a gente faz com muito amor para vocês, nós também temos nosso espaço de membros para aqueles que querem se aprofundar cada vez mais no estudo bíblico e no estudo teológico. E aqui nós temos o Seminário Avançado de Teologia e o Instituto de Linguagem Bíblica. No Seminário Avançado de Teologia, nós temos aí cursos de teologia bíblica, histórica e sistemática, num nível avançadíssimo, mas sempre numa linguagem acessível a todos, tanto que não precisa de nenhum pré-requisito para vocês entenderem as aulas. Então, quer se aprofundar na teologia como um todo, se inscreva aqui no nosso Seminário Avançado de Teologia, e temos também o nosso Instituto de Linguagem Bíblica, onde nós usamos o melhor da metodologia de aquisição de linguagem para ensinar o grego e o hebraico bíblico. Só no nosso curso de grego nós vamos ter mais de 200 aulas para vocês. Então, ficou curioso? Seja membro aqui do nosso canal e seja abençoado aí com rico conteúdo, tá bom, pessoal? Deus abençoe. Tá? Então, ele estudou aí os pais da igreja com o Vermigli e acabou tendo contato com as obras de Lutero e Calvino, tá? E também de Melanchthon, braço direito de Lutero, tá? O Vermigli, ele deixou o mosteiro em 1542, o Zanchi, ele se tornou professor, né, instrutor naquele mosteiro, tá? E depois ele fugiu de lá em 1551 por causa da Inquisição Católica, tá? Ele viajou para a Suíça, se encontrou com os reformadores Wolfgang Musculus em Berna e Pierre Viret. Ele se encontrou lá em Lausanne, antes de chegar em Genebra. Quando ele chega em Genebra, ele fica ouvindo as pregações de Calvino, tá? Ele é muito influenciado por Calvino aqui nessa época, tá? Depois, em 1568, ele se torna professor de teologia na Universidade de Heidelberg. Depois, lá em 1576, um príncipe luterano ascende ao poder e expulsa todos os professores calvinistas de Heidelberg. Ele é expulso aqui também. Ele entra umas contendas assim apologéticas sobre Deus e predestinação e vários outros tópicos aqui, tá? E ele influenciou todos os puritanos, ele influenciou William Perkins, John Flavel, todo mundo depois dele lia a Zanchi, tá? Até que um desgosto pela escolasticismo reformado aqui da ortodoxia reformada 1560 em diante, aumentou, infelizmente, e ele acabou caindo no esquecimento até o Topled traduzir ele para o inglês de novo. E agora a João Calvino traduzindo muito de Zanchi para nós. Tem outros livros dele também traduzidos e sendo traduzidos, excelentes e fantásticos, tá? Vamos lá, gente. Falando um pouquinho, a gente já falou um pouquinho sobre o Zanchi, sobre a editora João Calvino. Vamos falar um pouquinho sobre predestinação, da qual esse livro trata, tá? Eu gostaria de fazer uma declaração polêmica com vocês de que a doutrina da predestinação é uma doutrina católica, tá? Quando eu falo que predestinação é uma doutrina católica, eu não estou falando que tem a ver com a ICAR, aquela igreja prostituída, né, que não é mais igreja de Cristo, é uma instituição apóstata. Não tem nada a ver com a catolicidade que eu estou falando. O catolicismo romano é diferente da catolicidade da igreja nesses 2000 anos. Por católico, eu quero dizer o termo próprio mesmo, o adjetivo mesmo, tá? Que começa lá com Inácio de Antioquia, sendo usado para se referir à igreja universalmente em todos os tempos, tá? Depois, no começo da Idade Média, Isidoro de Sevilha vai falar que a doutrina católica, aquelas pontos da doutrina que todo mundo crê em todos os lugares. Predestinação é uma dessas doutrinas católicas. É uma doutrina que toda a igreja creu e ensinou e debateu em toda a história da igreja, tá? Então, não é uma doutrina de Calvino. Tanto que Calvino ele não coloca a predestinação no começo das institutas e coloca lá no final, junto com a oração. É a sistemática do século XVII reformada que vai, de forma mais lógica, topicalizar lá no começo, para falar de Deus, o decreto de Deus e trata sobre predestinação. Mas isso não é uma doutrina de Calvino, nem de calvinista, é doutrina católica da Igreja de Cristo Jesus. Um dos maiores teólogos da teologia histórica de todos os tempos, nossos dias também, Richard Müller, ele vai dizer e provar com todos os documentos que
a reforma no século XVI ela se focou em soteriologia, especialmente da justificação, sacramentos, e em liturgia depois do século XVII, focando mais os puritanos na liturgia, mas o prolegômeno da teologia, a introdução da teologia, a doutrina da escritura, doutrina de Deus, né, dos atributos de Deus, doutrina da criação, doutrina da providência, escatologia, tá? E doutrina da predestinação dos decretos de Deus permaneceu praticamente inalterável da tradição patrística escolástica para a tradição da teologia da Reforma, tá? Então o foco era soteriologia e eclesiologia, tá? Eclesiologia você pode estar aí sacramentos e toda a questão que a gente está lidando aqui, tá? E soteriologia, especialmente justificação pela fé, tá? Então basicamente é isso. Então deixa eu só dar alguns nomes de teólogos patrísticos e medievais, pouquíssimos nomes, para vocês verem o consenso dessa doutrina, tá? Que foi magistralmente exposta primeiro por Agostinho de Hipona, que vive aí entre 354 e 430, tá? Então, final do século IV, começo do século V, ele combatendo o pelagianismo, sistematizou uma doutrina da graça robusta e expôs ali a doutrina da predestinação. Depois, o Próspero de Aquitânia, um outro teólogo, ele seguiu João Calvino de perto sobre essa doutrina, ele vai falar a mesma coisa de Calvino, de Agostinho, perdão. Depois, gente, nós tivemos alguns... Ora, a igreja tendia para um semi-pelagianismo, ora, a igreja tendia para um agostinianismo ou semi-agostinianismo, tá? O fato é que o segundo concílio de Orange, em 529, um século aí depois de Agostinho, tá? Ele vai rejeitar apenas a doutrina da reprovação ativa, da dupla predestinação, mas a doutrina da predestinação para a salvação, ela continua intacta nesse sentido, tá? Dentro desse ambiente do século VI, nós temos a Goldskálk de Orbais e Ratramos de Corbe, dois teólogos importantes, que vão expor tranquilamente a doutrina da predestinação no comecinho aí da Idade Média. Tá? Avançando um pouquinho na Idade Média, nós temos, por exemplo, Pedro Lombardo, que segundo algumas teologias sistemáticas, especialmente o Hermann Bavinck, é um dos primeiros teólogos sistemáticos da igreja. Ele tem um livro que chama Sentenças, em 4 volumes, né, em 4 livros, onde ele vai sistematizar o que os pais da igreja falavam sobre doutrina. Talvez uma das primeiras sistemáticas que nós temos aí, ainda que Isidoro de Sevilha e outros antes dele vão fazer coisas semelhantes. O Isidoro tem um livro chamado Sentenças também, né? E ele vai debater aí nas sentenças dele, nesses livros, a questão de que se um eleito pode perder a salvação ou um réprobo pode ganhar a salvação, uma doutrina completamente exposta ali. Tomás de Aquino, um dos maiores nomes da teologia de todos os tempos, tanto no catolicismo romano quanto para os protestantes. Estou pensando aqui nos reformadores do século XVI e XVII. Tomás de Aquino ele ensina a dupla predestinação tão claro quanto a luz do dia, sem rodeios, sem desculpa. Ele ensina a doutrina da predestinação. Depois o Bonaventura, né? Ele vai também ensinar a doutrina da predestinação topicalizada sobre o tópico de sapiência. Então, dentro da sabedoria de Deus, ele elege o povo para a salvação, tá? Um outro teólogo chamado Bradwardine, Gregório de Rimini, Marcílio de Ingen, todos eles defenderam a doutrina agostiniana da predestinação, tá? Combatendo, por exemplo, nominalistas modernos da época, como Guilherme de Ockham, que é tido por muitos na época dele como um pelagiano. Então, contra Ockham, o pessoal defendeu a doutrina agostiniana, tá? De uma forma um pouco mais dentro da teologia política, o pré-reformador John Wycliffe também vai defender essa doutrina, tá? Então, uma doutrina exposta aí em toda a Idade Média. Todos os escolásticos medievais, todos os teólogos medievais falaram sobre a doutrina da predestinação em um nível ou outro. Era um tópico assim, era o que Melanchthon vai chamar de loci ou loci communes, é um lugar comum na teologia. E a gente pode dizer que a teologia da predestinação, ela é pan-protestante. O que eu quero dizer por pan-protestante? Que todos os reformadores, né, do século XVI ensinavam e acreditavam na predestinação, porque é uma herança herdada da patrística do medieval, exposta e ampliada e vendo os desdobramentos e desenvolvida na Reforma Protestante.
tá? Então, se você é protestante, você não acredita na doutrina da predestinação, que Deus escolhe incondicionalmente, antes da criação do mundo, algumas pessoas, ou muitas pessoas para a salvação, sem base no nosso mérito, mas com base apenas na graça e na escolha prévia de Deus, você está numa doutrina nova, você está acreditando numa novidade, você está aí pisando em um terreno estranho à catolicidade da doutrina cristã, tá? Infelizmente, você pode estar certo, a gente pode estar errado, mas o jugo, digamos assim, o fardo da prova está sobre os pregadores das novidades, né? É claro que e aí muito atrelado à não predestinação com o pelagianismo, por exemplo. Eu sei que hoje em dia é atrelado mais ao arminianismo, mas mesmo Armínio ele tinha lá sua doutrina da predestinação por presciência. Então Armínio ele não nega a predestinação, ele apenas dá uma reformulada. Ele não é uma questão de não existe predestinação, Deus não predestina, todo mundo é absolutamente livre. Não, nós temos predestinação em Armínio também, tá? Então, gente, Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Butzer, Martin Butzer, né, Bullinger, né, Heinrich Bullinger, todos eles aí vão afirmar a doutrina da predestinação. E aqui neste livrão nós temos aí uma exposição clara, robusta, profunda. Isso aqui não é leitinho para novo convertido, da doutrina da predestinação. Tá bom? Recomendo de coração. Parabéns para a editora João Calvino. E é isso aí, pessoal. Gostou do conteúdo? Se preparem para mais semana que vem. Deus abençoe, se inscreva no canal, deixa o like, converse comigo. O que você acha da doutrina da predestinação? E é isso aí. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.